Irmãos, o profeta Joel escreve essa profecia aproximadamente 2.700 anos atrás. E aqui ele começa a falar-nos sobre o que Deus vai fazer nos últimos dias da história do homem. E quando a Bíblia fala de últimos dias, ela não está falando de o fim do mundo, pois a volta de Jesus não vai trazer o fim do mundo, vai trazer um novo começo. O que a Bíblia está dizendo é que está chegando o fim do domínio humano, o fim do governo humano sobre a terra, o chamado tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios é o tempo em que as nações do mundo governam todas as coisas aqui no planeta Terra abaixo de Deus. O homem, escravo da corrupção, governa e escraviza os outros homens. Mas esse tempo vai chegar ao fim, já está chegando ao fim. Brevemente, Jesus voltará para governar esse mundo politicamente. Espiritualmente, Ele já está governando nossos corações. Amém. Os corações daqueles que já se entregou a Deus, se arrependeu e depositou a sua fé totalmente nele. Isso é chamado de justificação pela fé. A graça de Deus alcançou tudo aquilo que entregou a sua vida a Cristo. E assim Deus fez de nós filhos e servos dele. Deus, em sua longanimidade, em sua graça e misericórdia, nos escolheu, não através dos nossos méritos, porque todos os nossos méritos para Deus, diz Isaías, trata-se de um trapo de imundice, mas pela graça e misericórdia dele, que através da fé, por meio da fé em Cristo, no seu sacrifício, nós fomos justificados. Então nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da vida eterna, é um presente que Deus nos deu. Volto a repetir, trata-se de um presente que Deus nos deu. Não merecíamos a sua graça, mas Ele nos deu. Graça quer dizer um favor imerecido de Deus. Então, irmãos, esse tempo está chegando ao fim. O tempo do homem governar esse mundo, o tempo dos gentios, vai chegar ao final com a volta de Jesus. Não necessariamente com o arrebatamento, porque depois do arrebatamento esse mundo vai viver dias de terror, conhecido como o grande e terrível dia do Senhor, ou grande tribulação, como é chamado pelos profetas e apóstolos. Esse dia vai trazer devastação sobre a terra, vai trazer angústia sobre os homens, vai trazer a ira de Deus em forma de calamidades e pragas. O homem que hoje está festejando, louvando os prazeres carnais, vai entrar em luto durante os dias da tribulação, porque milhões de pessoas morrerão. Deus, através da natureza, Deus, através dos eventos astrofísicos, geofísicos, Deus vai castigar a criatura. E quando não for através desses eventos, Deus vai castigar a humanidade através das guerras. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Essa semana, Israel viveu dias conturbados. Quando não é ataque vindo do sul da faixa de Gaza, vem ataque através do norte de Israel, da Síria. A palavra de Deus nos diz que Deus vai trazer juízo sobre a Síria. Damasco vai desaparecer diante dos olhos da humanidade, da noite para o dia. E isso é fácil acontecer. Israel é uma potência militar e já deixou bem claro que, se atacado, vai responder com força. Israel não vai se dar o luxo de ficar de braços cruzados ao ver que inimigos e grupos terroristas estão se agrupando para tentar surpreendê-lo com um ataque para matar milhões e milhões de pessoas. Os judeus aprenderam com a história e eles não vão mais morrer como cordeirinho, vão lutar como valentes leões. E isso é profético também. Todos os inimigos de Israel serão derrotados. Todos já não existem mais. Todos que existiram no passado, que tentou a destruição desse povo, hoje não existe, mas Israel existe, porque é Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir, e é Ele que preserva aquele povo. E sabe por que Deus preserva? Porque através deles, Jesus Cristo veio ao mundo, e é através deles que Jesus vai governar o mundo. Sabe quando? Quando Ele entrar em Jerusalém. Quando seus pés pisaram o Monte das Oliveiras e Jesus for recebido como Rei dos Reis e
e Senhor dos senhores. Ele vai governar o mundo e trazer paz e justiça. Amém. Então é por isso que esse povo não pode ser destruído, porque é para lá que Jesus vai voltar. E Jesus não vai encontrar uma terra vazia, ele vai reinar sobre aquele povo e sobre o mundo inteiro. Deus nos deu sinais aqui na Bíblia de quando todos esses eventos iriam acontecer. E quando é que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus começará a dar sinais através da natureza e através da astronomia. Astronomia é a ciência que estuda os astros dos céus, os planetas, etc. O que é que está acontecendo nesse exato momento? Fenômenos, como é assim chamado, mas está acontecendo em períodos de festas bíblicas, de festas judaicas. Vamos abrir rapidamente a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 14. E diz assim a palavra do Senhor. Verso 14, Gênesis 1, verso 14. Haja luminares, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Então Deus está dizendo aqui que Ele deu os astros dos céus, o sol, a lua, as estrelas, para sinais. Quando Deus quer mandar um sinal para os moradores da terra, Ele vai se utilizar dos astros dos céus. Ele serve não só para as estações do ano, mas também para sinais. Ok? Esse sinal da lua está ligado às festividades bíblicas. Vamos abrir rapidamente Levítico, capítulo 23. Entenda, Israel não só é o termômetro de Deus na terra, mas também é um sinal. Israel é o relógio profético de Deus. Quer saber quanto tempo nos resta? Olhe para o que está acontecendo em Israel. Certo? Levítico capítulo 23. Nós temos aí Gênesis, nós temos Êxodo e então Levítico. Olha o que diz Levítico 23. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. Então, santas convocações. Deus convoca o povo de Israel a celebrar as festividades bíblicas, no total de 7. Até hoje eles são obrigados a comemorar essas festas. Por que? Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos pular para o verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, confirmando: santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Santas convocações que foi dado para o tempo determinado. Então, a palavra sinais lá em Gênesis capítulo 1, verso 14 é out, que quer dizer agendamento. Em tempos determinados, nas santas convocações. Deus está dizendo o quê? Que o sol, a lua e as estrelas, os astros dos céus, serviriam para sinais nas santas convocações no tempo determinado. 7 festas foram dadas a Israel, sendo que 4 delas foram para o período de primavera e as restantes para o período de outono. O que é que aconteceu, irmãos? A festa de Páscoa, Jesus se apresenta como o Cordeiro Pascual, como o Cordeiro de Deus. E o que é que ele faz? Se entrega para morrer em meu lugar e no seu lugar. A Páscoa exigia um Cordeiro Pascual perfeito, de 1 ano, para ser sacrificado pelos pecados do povo. Mas a Bíblia deixa bem claro que os sacrifícios de animais, o sangue de animais não removia o pecado, não removia a culpa. Ele cobria o pecado, até que o Cordeiro de Deus chegou. Por isso que quando João se depara diante de Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira, agora sim olha a diferença, que tira os pecados do mundo. E sabe quando Jesus se apresentou? Na festa de Páscoa. No momento que o povo de Israel se preparava para sacrificar o cordeiro,
Jesus aparece, Jesus chega e se apresenta ao povo para ser sacrificado. Amém. Jesus ele é sepultado não num dia qualquer, mas na festa de pães asmos. Por isso que ele se apresenta como o pão da vida. Aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem parte nele. Amém? Jesus ressuscita não num dia qualquer, mas Jesus ressuscita na festa de primícias. Fato. Isso é fato confirmado. Na festa de primícias, Jesus se apresenta como ressurreto, Filho de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que depois de Jesus ter ressuscitado na festa de primícias, ele envia o seu Espírito Santo na festa de Pentecostes. E ali nasce a igreja. A igreja era um mistério, é o que o apóstolo Paulo diz. A igreja era um mistério. O que é um mistério? Um mistério é um evento oculto que foi ocultado até então. Um evento que Deus não tinha revelado a quase que ninguém no Antigo Testamento, mas ele revelou a Paulo, que fazia parte dos seus apóstolos, chamado pelo próprio Jesus. Então, em Pentecostes nasce a igreja de Jesus. Então, Jesus cumpriu as 4 primeiras festas. E as próximas ele vai cumprir, chamadas as festas de outono. Então ele cumpriu a de primavera e vai cumprir a de outono. Amém? Amém. Qual a próxima festa que Jesus vai cumprir? É a festa de trombetas. Alguns dizem que Jesus virá no arrebatamento dessa festa, mas as festas foram dadas ao povo judeu. Não foi dado para nós, foi dado para o povo judeu. A única festa que foi dada para nós, as igrejas, é a ceia. Jesus falou para a gente participar dela até, em memorial dele, até que ele retorne. Amém? Amém. Na festa de trombeta vai se dar o retorno de Jesus para Israel. Por isso que os judeus hoje comemoram essas festas como um ensaio daquilo que Deus ia fazer, e ele já fez nas 4 primeiras festas de outono. A próxima, a festa de trombeta, é quando ele vai voltar aos olhos do mundo inteiro e descer sobre o Monte das Oliveiras de Israel. Porque a festa do Yom Kippur, que é a 6ª festa, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai perdoar os pecados da nação de Israel. Vamos abrir rapidamente no livro de Zacarias, capítulo 12. Versículo de número 10, 12 e 10. Falando sobre o arrependimento de Israel, que muitos dentro da igreja hoje rejeitam. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia pelo seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Nesse dia Israel vai chorar. As nações do mundo estarão cercando Jerusalém, e os judeus serão bombardeados de todos os lados, porque o anticristo vai levar todas as nações a tentar o extermínio do povo de Israel. Israel não se renderá, lutará contra o mundo inteiro, será fortalecido por Deus. E nesse momento Jesus retorna, e eles vão reconhecer Jesus como seu Messias, aqueles que eles lhes transpassaram. E nessa hora, assim como José, que os seus irmãos vendeu para o Egito, achava que ele estava morto, mas ao chegar no Egito, José se dá a conhecer a seus irmãos. Os seus irmãos o reconhecem e diz: vai nos matar, José. Ele diz: não vou matá-los, vocês são meus irmãos. E agora eu entendo que Deus me trouxe para o Egito para que eu pudesse sustentar vocês, a casa do meu pai. Porque lá José já estava como rei. Assim vai acontecer. José é um tipo de Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos judeus. Foi aceito pelas nações, assim como o Egito aceitou José. Mas depois das nações ter aceitado Jesus como seu Senhor, isso é a igreja, Jesus vai ser reconhecido pela nação.
E é isso que Deus começa a fazer nesse exato momento. Deus está preparando tudo. Jerusalém já foi reconhecida como capital oficial do Estado judeu. Isso significa que Jesus em breve está voltando para Jerusalém. Porque Jerusalém tinha que estar nas mãos do judeu, porque é lá que Jesus vai sentar no templo para governar o mundo e ser adorado. Então, voltando, nessas festas, Deus está mandando agora sinais. Sinais através da lua. A lua é símbolo de Israel. O calendário judeu é movido pela lua. Eles não comemoram o ano novo como nós comemoramos, no dia 1º de janeiro. Eles comemoram o ano novo em meados de setembro para outubro, dependendo de quando sai a lua nova. No mês 7º, setembro, o que é que acontece quando a lua nova aparece? Eles começam a comemorar o ano novo bíblico, porque de acordo com a tradição judaica, Deus criou o mundo, criou a humanidade neste dia. Não em 1º de janeiro, mas no mês 7º do calendário bíblico. É chamado de Festa das Trombetas. Jesus vai voltar num tempo de Festa das Trombetas, certo? Para que seja reconhecido em Israel. E o que é que acontece? Em cada festividade bíblica, ou na véspera dessas festividades, porque as festas em Israel, e o dia começa horas antes, a partir do pôr do sol, Deus começa então a mandar sinais. O primeiro sinal aconteceu com luas de sangue, chamado também de lua azul, que é quando 2 sinais astronômicos acontecem envolvendo a lua no mesmo mês. Isso aconteceu primeiro, logo depois do ano novo, no mês de janeiro, e aconteceu também num período de a festa das árvores. É uma festa que é comemorada lá em Israel, certo? O que é que acontece? Os rabinos dizem que isso tem um significado. É o fim dos inimigos de Israel. Vamos ver o que aconteceu depois desse fenômeno que ocorreu em janeiro. Porque sempre que acontece festividade bíblica, acontece algo em relação a Israel e as nações. Depois desse fenômeno em janeiro, Jerusalém de fato recebe a embaixada norte-americana. Isso significa que Jerusalém realmente é a capital do povo de Israel. Depois desse sinal, uma grande festa acontece no dia 14 de maio deste ano em Israel, recebendo grandes celebridades. A filha de Donald Trump, o seu esposo Jared Kushner, que é judeu, vai inaugurar a embaixada americana em Jerusalém. Que isso significa, volto a repetir, declarar que Jerusalém de fato é a capital do Estado de Israel, contra a vontade do mundo, que ficou cada vez mais furioso, e principalmente as nações vizinhas. E agora no dia 27, nesta sexta-feira, esse sinal vai acontecer. E estudiosos da palavra profética estão dizendo que este fenômeno que vai acontecer sinaliza a chegada das pragas do Apocalipse. Em outras palavras, o grande e terrível dia do Senhor. A grande tribulação está para começar. Isso significa que a igreja passa em qualquer instante. Viva como se Jesus voltasse daqui a alguns segundos, daqui a alguns dias. Não falta mais sinais. Os estudiosos também estão dizendo que esse é um sinal claro que os judeus vão reconstruir o templo. E sabe o que aconteceu na semana passada? Houve um debate, isso surpreendeu o mundo, da quarta para a quinta-feira. E os deputados em Israel, com 68, você pode votar em Israel. Lá é uma verdadeira democracia. Então não era oficialmente reconhecida como casa do povo judeu, casa para Israel. Mas agora, com esses 62 votos, Israel foi votado e reconhecido como casa do povo judeu. E o que é que vai acontecer? Duas coisas. O sinal claro da volta de Jesus é que o povo judeu vai voltar para Israel. E agora é terreno deles, eles podem fazer o que quiserem. É lei. Contra o mundo. Os judeus que estão espalhados no mundo, porque grande parte dos judeus estão entre os países, não estão em Israel. Israel só tem 8 milhões.
Tem 10 milhões de judeus ainda precisando voltar. E sabe o que acontece? Os estudiosos da Bíblia dizem que esse é o sinal claro que o arrebatamento vai acontecer. Porque os dois povos de Deus não podem viver juntos por muito tempo na terra. Quando a igreja foi fundada ali na festa de Pentecostes, Israel foi espalhado no ano 70 da era cristã. Agora que Israel está se ajuntando, está se voltando para a sua terra, é um sinal que a igreja parte. Também não pode existir dois templos. Quando a igreja foi formada, nós somos o templo espiritual do Senhor, através do seu Espírito. Quando o templo espiritual foi fundado, quando a época da igreja se iniciou, o judeu foi espalhado e o templo foi destruído. Agora querem construir o terceiro templo, que é onde o anticristo vai se sentar. Isso é um sinal que os judeus vão retornar, porque agora Israel é declarado lar para o povo judeu. E o terceiro templo vai ser reconstruído e a igreja vai ser levada. Irmãos, estamos, quem sabe, nos últimos segundos de partir dessa terra. E esse eclipse, o que é o eclipse? É quando a terra fica entre o sol e a lua e ela bloqueia a passagem do sol e fica vermelhada. O que é que acontece? Por causa da sombra da terra, a lua se torna como sangue, como o Joel falou. Que o sol se converterá em trevas e a lua como sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é os 7 anos de tribulação. São expressões, são sinônimos que os apóstolos e profetas usavam. É o dia do acerto de conta com aqueles que deram as costas da verdade. Deus está mandando um sinal. E na semana passada, o judeu Jair Canivies, que respeitado em Israel, declarou publicamente que o Messias judeu já está entre eles. E ele fez uma comparação que eu achei interessante. Ele falou: o sol, quando está para se revelar ao mundo, para sair, ele primeiro emite uma luz, certo? Ele falou: assim está acontecendo com o nosso Messias, ele já está entre nós aqui na terra. Mas ele precisa se revelar ao mundo. E sabe quando é que o anticristo vai se revelar ao mundo? Quem esteve aqui na mensagem passada, eu falando sobre a revelação do anticristo, e eu falei que um pacto de paz já está sendo feito, em breve vai ser revelado ao mundo. E o anticristo vai se revelar no momento deste acordo para apoiar a construção do terceiro templo, e vai ser aclamado como Messias. Porém, antes disso, eu disse que duas coisas vão acontecer. A primeira é que o povo judeu retorna, o arrebatamento acontece. E segundo, sabe o que é que vai acontecer? As nações muçulmanas não vão abrir mão de Jerusalém. E eles dizem que eles pertencem, quando na verdade há 3.000 anos que pertence a Israel. A Bíblia comprova, a história comprova, a arqueologia comprova que existiam 2 templos ali, mas comprova que nunca existiu nada de muçulmano ali. Então o que é que acontece? Eles vão partir para o combate, eles vão partir à força e vai se cumprir o Salmo 83. Os judeus vão clamar: ó Deus, não esteja em silêncio, não fique impassivo, ó Deus. Deus vai entrar com providência e vai fortalecer as forças de defesa de Israel. Amém. E vai consumir os inimigos em redor. Amém. Israel vai resgatar as suas terras que foi tomada por essas nações no passado, dada em negociações, e vai ampliar-se territorialmente. E os judeus que estão espalhados para o mundo vão voltar, vão construir casas e vão viver temporariamente em paz. É nesse momento que o anticristo aparece para afirmar a paz com Israel e o resto do mundo. O terrorismo precisa ser tirado do caminho. As nações vizinhas que querem destruir Israel precisam ser tiradas do caminho para que haja esse acordo de paz. Porque a Bíblia diz que durante os 7 anos de tribulação, os primeiros 3 anos e meio vai haver paz e prosperidade na terra. De modo que as nações vão achar que estão vivendo realmente o período de utopia. Estão vivendo aquele período fantástico que eles sempre almejaram. Mas a Bíblia diz que tudo fracassará mais tarde. Porque o anticristo vai se mostrar ao mundo quem ele é na verdade. E aqueles que o adoraram se perderão, porque serão enviados ao lago de fogo com ele no final desse período. Então esses sinais agora estão apontando que Israel vai de fato reconstruir o templo. Uma outra coisa, esta semana, o Irã está ameaçando destruir Estados Unidos e Israel. E sabe por quê?
Porque Estados Unidos apoia Israel. O Irã diz que Israel vai ser varrido da face da terra. E Donald Trump disse: não nos ameace, porque da próxima vez que você nos ameaçar, você terá consequências. E sabe o que acontece? O Irã hoje deu a resposta de novo para Donald Trump. O general iraniano disse que está pronto para enfrentar Estados Unidos sozinho. A Bíblia diz em Jeremias 49 que haverá uma guerra com o Irã. Deus vai trazer juízo contra o Irã porque eles estão ameaçando exterminar Israel. E quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. A coisa está tensa. A qualquer momento vai haver um choque no mundo e não pense que vai ser uma guerra. Vai ser guerra de estremecer a humanidade. As horas antes do arrebatamento vai ser estremecedoras. Deus vai sacudir muitas igrejas que eles vão começar a pedir pelo arrebatamento, porque vai pensar que o mundo vai ser destruído. Cidades vão desaparecer, milhões de pessoas vão ser destruídas de uma hora para outra. As bombas e tecnologias que serão usadas hoje, nós não temos ideia do que elas vão fazer. É juízo de Deus. Deus diz em Jeremias 49, verso 35, vou quebrar o arco de Elão, nome antigo de Irã. Essa profecia nunca se cumpriu. A base do seu poder é exatamente nesse lugar que eles estão construindo mísseis para ser lançados em Israel. E como eu falei, Donald Trump foi enviado para trazer juízo sobre as nações e os inimigos de Israel. E ele está apoiando a sobrevivência desse povo. Assim como o rei Ciro, que foi o rei persa, o maior amigo de Israel na época, que lutou pela sobrevivência do povo judeu, juntamente com a rainha Esther, logo depois da rainha Esther. Assim está acontecendo em nossos dias. Deus levanta Donald Trump contra todas as probabilidades e coloca para apoiar o povo judeu 100%, e ele ganha as eleições dizendo que em judeu ninguém toca. E no momento que o mundo todo estava querendo devorar Israel, tomar suas terras, tomar o monte do templo, que é o lugar sagrado, onde Jesus vai se levantar. E Deus falou, vou confundir as nações, vou colocar alguém que ninguém dá nada, e esse homem vai apoiar Israel, e ele vem e promete, e cumpre a sua promessa de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Isso eu falei em 2016, antes de Trump chegar ao poder, e ele cumpriu. Tudo que eu havia falado aqui, quem esteve aqui presente, lembra do que eu falei? Trump já cumpriu a primeira parte. E agora os judeus esperam que ele anuncie a construção do terceiro templo. E daqui a pouquinho eu vou pedir para Israel estar preparando o que é que vai acontecer em breve. Vocês vão entender como essa guerra está a ponto de acontecer em nossos dias. Como foi uma semana de tensão. E essa lua de sangue, muito provavelmente, preste bastante atenção, vai anunciar a guerra que está por vir. Que eu volto a repetir, será uma guerra de proporções devastadoras, de proporções trágicas, que vai exterminar da face da terra os inimigos de Israel. Entenda que aquele que ameaça Israel está ameaçando o próprio Deus. Se você ameaça destruir uma nação, você está declarando guerra contra o presidente e ele tem direito de se defender, colocando todo o seu exército para cima. Mas Israel é diferente porque quem ameaça está declarando guerra diretamente a Deus. E sabe o que acontece quando alguém ameaça a nação de Israel? Ameaça o próprio Deus e vem juízo sobre eles. Quantas nações tentou exterminar esse povo? Lembra do faraó? Não existe mais. Lembra da antiga Pérsia? Não existe mais. Lembra de Antíoco Epifânio? Não existe mais. Lembra dos romanos? Aqueles romanos que destruiu o templo? Deus trouxe juízo. Roma hoje está caída. Roma sofreu um golpe terrível e deixou de ser a maior potência. Mas Israel sobrevive por causa da promessa de Deus. Amém? Amém. Amém. Então, voltando aqui ao livro do profeta Joel, porque o profeta anuncia a chegada do juízo, e essa chegada é prenunciada através de sinais nos astros do céu. Deus disse que vai mostrar sinais e prodígios
céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Sabe o que é que acontece? E qualquer fenômeno que acontece na Lua, ela move com as marés e pode haver tsunamis, que podem inundar as cidades. Isso é fato. A Lua põe em movimento as marés. Por isso que Jesus fala em Lucas, capítulo 21, verso 25, que as nações estarão assustadas por causa do bramido do mar e das ondas. Aqueles filmes que vocês assistem em Hollywood mostram uma pequena fração do que será. De fato, cidades serão inundadas e devastadas pela fúria do mar e a mão de Deus, castigando a criatura através da natureza. Coloquei questões. Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês que enquanto esses sinais na Lua está se aproximando, a coisa aqui na Terra está feia do lado de Israel e das nações. Porém, Deus vai trazer juízo contra as nações por causa do seu ódio contra Israel. Serão elas que vão ser exterminadas. Sim, Israel vai entrar na tribulação, mas vai ser guardada na tribulação. É o único país onde as pragas de Deus não vai atingir. Mas as outras nações vão ser atingidas pelo duro castigo de Deus, por rejeitar a mensagem de amor de Deus. Eles vão ser devastados. E quem vai subir da face da terra são os inimigos. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver as notícias aqui no Questões, que é um canal de notícia, que sempre gosta de cobrir esses fatos que estão acontecendo, principalmente em Israel. Também peço oração, porque hoje o Maoz me mandou uma carta de oração, para pedir oração pelo que está acontecendo em Israel. Porque quando não é o sul, é no norte de Israel. Ontem Israel acaba de derrubar mais um avião inimigo, que estava sobrevoando o seu espaço aéreo, provavelmente para espionar. Israel derrubou esse avião, para evitar que uma tragédia maior, então, ocorresse. Então, irmãos, olha, sei que nada vai mudar o rumo dos acontecimentos. Então, o que acontece? Deus vai trazer juízo em breve. Então, vamos ver esse vídeo. Bom questionador, estamos vivendo momentos difíceis no planeta Terra. Situações diferentes, mas que, de alguma forma, parece que se conectam. Eu falo sobre os fatos políticos, ameaças de guerras, as catástrofes naturais, como, por exemplo, os vulcões entrando em erupção em todos os lugares do mundo, o mar bramindo e invadindo cidades, sinais nos céus e na terra. Bom, queridos, eu encaro todas essas situações e tantas outras que estão ocorrendo no mundo, independente de sua crença, fé, religião, se você tem ou não. Bom, encaro como grandes sinais de que algo grande está chegando. Algo grande acontecerá em breve. O fato é que o Irã é um dos grandes patrocinadores do terror, principalmente no Oriente Médio, onde patrocina grupos terroristas para a cada dia mais causar problemas e mortes, para que não exista paz na região, para que Israel nunca fique em paz. O Irã alimenta os terroristas em Gaza, na Síria e Líbano, além de outros locais pelo mundo. No caso desses locais, o propósito é cercar Israel, para enfim tentar cumprir o que eles prometem há muito tempo: destruir Israel até o ano de 2025. Agora estamos a um passo de uma grande guerra. Israel e Estados Unidos contra o Irã, pois a República Islâmica está tentando a todo custo criar bombas atômicas, para que desta forma tente aniquilar Israel e o povo judeu. Donald Trump, sabedor de tudo isso, tem isolado cada vez mais o Irã. Os Estados Unidos agora estão aplicando mais sanções contra o Irã e também em quem contrariar a ordem americana
de boicote a Teherã. Donald Trump impedirá a venda de petróleo do país islâmico e, desta forma, fará com que o presidente do Irã, Hassan Rouhani, aceite as regras e acordos propostos pelos americanos. Mas não será nada fácil. Uma vez que o presidente do Irã está irredutível e, como sempre, ameaçando, desta vez ele advertiu Donald Trump contra as políticas que ele entende que sejam hostis contra Teherã, declarando que os Estados Unidos devem saber que a guerra com o Irã será a mãe de todas as guerras. E ainda frisou que Trump não brinque com o fogo, pois irá se arrepender. Agora, como sabemos, Trump tem a mão de ferro, assim como diz em Isaías 45. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir as portas, e as portas não se fecharão. Então, ele respondeu ao presidente iraniano, de forma direta e clara. E Trump deu um ultimato, dizendo: nunca mais ameacem os Estados Unidos, ou vão sofrer consequências, como poucos sofreram algum dia na história. Não somos mais um país que suporta suas palavras loucas sobre violência e morte. Tenham cuidado. Agora, meu amigo questionador, fica claro que estamos possivelmente a dias ou meses deste conflito, pois ao que tudo indica, e pelo histórico dos persas, eles não recuarão. E assim que ameaçarem os Estados Unidos ou Israel, ou até mesmo realizarem algum tipo de ação hostil, além de palavras, virá sobre eles a chuva de fogo e mísseis. Vamos colocar de pé essa noite e vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos familiares que estão prestes a ficar assim, e dos nossos irmãos em Cristo que se encontram fora da igreja, fora da presença de Deus. No momento em que Jesus está a ponto de vir recorrer os seus escolhidos, e volto a repetir, a profecia não foi dada para nos amedrontar, mas, querido Deus e soberano eterno Pai, bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e te agradecemos porque nessa noite tu falaste conosco poderosamente, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos. Abençoa cada um dos que estiveram presentes aqui nessa noite. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Senhor, também aqueles que não estão podendo vir. Fortalece e traz para a tua casa. Espere, Senhor. Desperta, Senhor, o teu povo. Desperta o teu povo que estão em casa. Traz esperança, fortalece e traz para a tua casa. Deus, sacode a tua igreja nos quatro cantos da terra, para que muitos não venham ficar nesse mundo e não perecer com os terríveis juízos do Senhor, que brevemente cairão sobre a terra. Porque ai daqueles que ficaram durante a grande tribulação. Deus, é no nome de Jesus que te pedimos a tua graça e misericórdia sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós.